Brasil, por conter uma vasta extensão territorial, depende muito de uma complexa infraestrutura que possa garantir que os serviços básicos cheguem com eficiência em todos os cantos do país. E no caso da energia elétrica, a transmissão é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A energia que ilumina sua casa percorre milhares de quilômetros, e por trás de toda essa operação engenhosa estão empresas como a Taesa, que garantem que tudo funcione como se deve. No vídeo de hoje vamos mergulhar na trajetória dessa gigante, desde seu surgimento até se tornar uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. Eu sou a Isis Franco e você está na AUVP Capital. Seja bem-vindo! A transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., mais conhecida como Taesa, é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, dedicada à transmissão de energia. Fundada em 2000, a Taesa tem se destacado por sua atuação no segmento de concessões de transmissão, conectando diversas regiões do Brasil e assegurando que a energia elétrica chegue de forma eficiente aos consumidores. Para entender melhor o papel da Taesa, é importante conhecer a cadeia de fornecimento de energia elétrica, que se divide em três principais etapas: geração, transmissão e distribuição. A geração é o primeiro passo do processo, onde a energia elétrica é produzida a partir de diferentes fontes, como hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas e solares. No Brasil, a matriz energética é predominantemente hidrelétrica, mas também conta com uma crescente participação de fontes renováveis. As empresas de geração são responsáveis por transformar recursos naturais em energia elétrica, criando o suprimento que será posteriormente transmitido e distribuído. Uma vez gerada, a energia elétrica precisa ser transformada até as regiões onde será consumida. É nesse ponto que a Taesa desempenha um papel crucial. A transmissão é feita por meio de linhas de alta tensão, que permitem que a energia percorra longas distâncias com mínimas perdas. A Taesa possui uma extensa malha de transmissão que conecta as principais usinas geradoras ao sistema elétrico nacional, garantindo que a eletricidade flua de maneira eficiente entre os estados. Com mais de 14.370 quilômetros de linhas em operação e 735 quilômetros de linhas em construção, sua capacidade de alcance e presença em solo brasileiro totaliza mais de 15 mil quilômetros em todo o país. Atualmente, a empresa também divulgou que detém 43 concessões, 14 concessões na holding, 10 investidas integrais e 19 participações, o que também significa dizer que a Taesa está presente nas 5 regiões do Brasil, mais precisamente em 18 estados brasileiros, tendo sua sede administrativa localizada no Distrito Federal. Na prática, a atuação da Taesa envolve a operação e a manutenção de sua vasta rede de transmissão. A empresa investe continuamente em melhorias na infraestrutura, adotando tecnologias avançadas para aumentar a confiabilidade e a eficiência do transporte de energia. Isso inclui sistemas de monitoramento e controle, que permitem identificar e resolver problemas rapidamente, minimizando interrupções no fornecimento de energia. A Taesa também é responsável por garantir que suas operações estejam em conformidade com as normas regulatórias do setor elétrico, que é altamente regulado no Brasil. A Taesa teve sua origem em um cenário de profundas mudanças no setor elétrico brasileiro, marcado pela necessidade de modernização e eficiência. Nos anos 90, o Brasil enfrentava uma série de desafios em relação à sua infraestrutura elétrica. As empresas estatais que dominavam o setor enfrentavam problemas de gestão e financiamento, ao mesmo tempo em que as cidades cresciam cada vez mais com a chegada da virada do milênio. E foi nesse contexto que o governo brasileiro decidiu implementar uma reforma radical no setor elétrico, buscando promover a competitividade e atrair investimentos privados. Em 1997, a promulgação da Lei nº 9.074 foi um marco importante, estabelecendo novas regras para a concessão e operação de serviços públicos de energia elétrica. Foi essa legislação que dividiu o setor elétrico nos 3 segmentos que nós falamos lá no início desse vídeo: o segmento de geração, transmissão e o de distribuição. A ideia era permitir que as empresas privadas participassem da geração de energia e que concessionárias operassem na transmissão e distribuição, garantindo que a oferta de eletricidade fosse mais eficiente e menos suscetível a falhas. A nova regulamentação proporcionou uma oportunidade única para a criação de empresas que pudessem atuar especificamente na transmissão de energia elétrica. Nesse contexto, em 2000, surgiu a Taesa. A empresa foi formada através da união de esforços de grandes grupos do setor elétrico, como a Companhia Energética de Minas Gerais,
CEMIG e a Eletrobras, além de investidores privados que viram o potencial de lucro e crescimento na área de transmissão. Com a experiência acumulada dos acionistas fundadores e o conhecimento técnico do setor, a empresa foi projetada para construir, operar e manter linhas de transmissão de alta tensão, fundamentais para conectar usinas geradoras de energia aos centros consumidores. Mas a trajetória da Taesa começou a ganhar força mesmo após a sua abertura de capital, o famoso IPO, que ocorreu em 2006. Esse evento foi um divisor de águas para a empresa e um sinal de confiança do mercado na nova estrutura do setor elétrico brasileiro. A Taesa fez sua estreia na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e seus papéis passaram a ser negociados sob o ticker TAE11, que representa suas ações preferenciais, além do ticker TAE3 para as ações ordinárias. A operação foi bem sucedida, atraindo uma ampla gama de investidores e permitindo à empresa levantar os recursos necessários para expandir suas operações. Com os recursos obtidos, a empresa iniciou um processo de expansão acelerado, adquirindo ativos de transmissão e aumentando sua rede de linhas e subestações, o que a posicionou favoravelmente em um mercado em crescimento. A capacidade de reagrupar e otimizar operações em um setor que se tornava cada vez mais competitivo foi um dos trunfos que a Taesa soube explorar. Para entendermos a história e como opera a Taesa, é necessário compreendermos como funciona o mercado de concessões de transmissão de energia no Brasil. O setor de transmissão é regulado pela ANEEL e opera sob o regime de concessão pública, ou seja, o governo concede a empresas privadas o direito de construir, operar e manter linhas de transmissão de energia por um período determinado, geralmente entre 20 e 30 anos. Em troca, as empresas recebem uma receita fixa, a RAP, pela disponibilidade das linhas, garantindo uma fonte de receita previsível e estável. Esses contratos de concessão são licitados por meio de leilões públicos, organizados pela ANEEL, nos quais empresas competem para ganhar o direito de construir e operar as novas linhas de transmissão. As concessionárias têm que cumprir uma série de requisitos técnicos e financeiros para garantir que os projetos sejam entregues no prazo e dentro dos padrões de qualidade exigidos. O modelo de concessão do setor de transmissão é considerado um dos mais seguros e estáveis do Brasil, pois a receita das empresas não dependem diretamente do volume de energia transmitido, mas sim da disponibilidade de linhas. Isso significa que, desde que as linhas de transmissão estejam operando conforme o contrato, a concessionária receberá sua RAP, independentemente de flutuações na demanda por energia ou de eventuais crises hidrelétricas no setor energético. Atualmente, a Taesa se destaca como uma das principais operadoras de transmissão de energia elétrica no Brasil. A companhia ocupa uma posição significativa no mercado de transmissão, dominando cerca de 10% do total do segmento. Essa fatia é resultado de uma estratégia de crescimento, que inclui a aquisição de ativos de transmissão e a expansão da rede de linhas e subestações. O foco da empresa em aumentar sua participação no mercado a coloca em uma posição de destaque em um cenário que se torna cada vez mais competitivo. Essa estratégia não apenas fortalece a presença da Taesa, mas também contribui para a estabilidade do setor elétrico brasileiro. Uma das bandeiras da Taesa no mercado é seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa afirma que busca minimizar os impactos ambientais de suas operações. Para isso, alega estar investindo em tecnologias limpas e práticas de gestão ambiental que assegurem que suas atividades estejam alinhadas com as diretrizes de prevenção do meio ambiente. Essa abordagem responde a exigências regulatórias, mas também atende à expectativa de consumidores e investidores que valorizam a sustentabilidade. A Taesa também tem se destacado na adoção de inovações tecnológicas. Com a digitalização se tornando uma tendência no setor, a empresa tem investido em sistemas de monitoramento e controle, que melhoram a eficiência operacional. O uso de tecnologias como a internet das coisas e a análise de dados permite que a Taesa monitore em tempo real suas operações, identifique possíveis problemas antes que se tornem críticos e otimize a manutenção de sua infraestrutura. Essa modernização possibilita a redução de custos operacionais, um aspecto crucial em um setor com margens de lucro muitas vezes apertadas. E antes de falarmos da atual saúde financeira da Taesa,
Você sabia que em menos de 4 meses nos tornamos a segunda melhor consultoria de investimentos com os parceiros do BTG? E se você quer ser um dos nossos clientes e tem pelo menos R$ 500.000 investidos, pode clicar aqui no link e responder algumas perguntinhas. Já vou avisando que a fila está grande, mas vamos te atender. Agora, no segundo trimestre de 2024, a companhia divulgou seu último balanço financeiro, que refletiu o desempenho positivo no ambiente de crescimento no setor elétrico brasileiro. O lucro líquido consolidado da companhia, conforme as normas IFRS, alcançou R$ 403,1 milhões, o que representa um crescimento significativo de 81,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao analisar os resultados acumulados de janeiro a junho de 2024, o lucro líquido IFRS da Taesa totalizou em R$ 777,8 milhões, um aumento de 28,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esse crescimento foi acompanhado por um lucro regulatório de R$ 483,5 milhões, que teve uma alta de 8,1% no mesmo intervalo. No que diz respeito ao desempenho operacional, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a EBITDA pela norma IFRS atingiu R$ 520 milhões no segundo trimestre, evidenciando uma elevação de 31% em relação ao ano anterior. No entanto, o EBITDA regulatório totalizou R$ 485,2 milhões, apresentando uma queda de 7,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA regulatória foi de 83,7% no trimestre, uma leve diminuição de 0,6 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2023. Esses dados sugerem que, enquanto a empresa está aumentando sua lucratividade geral, ainda enfrenta desafios em manter a margem de EBITDA regulatória em um ambiente competitivo. Além do desempenho positivo em lucros e receitas, a empresa conseguiu reduzir suas despesas financeiras líquidas, que totalizaram R$ 202,9 milhões no trimestre, representando uma queda de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do semestre, as despesas financeiras foram de R$ 504,9 milhões, com uma redução de 4,9%. Essa diminuição foi recebida pelo mercado como um indicador positivo, pois sugere que a companhia está gerenciando de forma eficaz suas dívidas e custos financeiros, contribuindo para a melhoria dos seus resultados financeiros. A dívida líquida consolidada da Taesa era de R$ 9,124 bilhões no final de junho, em um aumento de 3,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso levou a uma alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes ao final do semestre, um aumento de 0,2 ponto percentual em comparação ao trimestre anterior. Esse nível de alavancagem deve ser monitorado, pois pode impactar as suas decisões de investimento e a capacidade de expansão futura da empresa. Em um movimento que reforça sua estratégia de retorno aos acionistas, a Taesa anunciou a distribuição de proventos no valor total de R$ 223,3 milhões, que serão pagos na forma de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio. Este valor equivale a aproximadamente 0,16 por ação e 0,648 por unit, com os pagamentos programados para ocorrerem em 27 de novembro de 2024. O futuro da Taesa é repleto de desafios e oportunidades significativas. O setor de transmissão de energia no Brasil está em constante transformação, à medida que o país busca expandir sua capacidade de geração e integrar novas fontes de energia renovável à sua rede elétrica. Essa evolução resulta em uma demanda crescente por novas linhas de transmissão e pela modernização da infraestrutura existente, abrindo caminho para novas concessões e investimentos. Entretanto, a Taesa também se depara com desafios consideráveis. A competição nos leilões de concessão está aumentando, exigindo que a empresa opere com eficiência para garantir margens de lucro saudáveis. Além disso, a regulamentação do setor demanda investimentos contínuos em novas tecnologias e a manutenção de elevados padrões de qualidade e disponibilidade em suas linhas de transmissão. Outro desafio crucial é adaptar a infraestrutura para integrar fontes de energia renovável como solar e eólica,
que estão em rápida ascensão no Brasil. A natureza intermitente dessas fontes requer uma rede de transmissão mais flexível, capaz de gerenciar as flutuações do fornecimento de energia. Por outro lado, as oportunidades para a Taesa são amplas. O crescimento da demanda por energia, impulsionado pelo aumento populacional e pelo desenvolvimento industrial, significa que o Brasil continuará necessitando de investimentos significativos em sua infraestrutura de transmissão. Além disso, a expansão de usinas solares e eólicas em regiões distantes dos grandes centros consumidores demanda novas linhas de transmissão, proporcionando à Taesa a chance de ampliar suas operações. Com mais de 20 anos de trajetória, a Taesa se consolidou como uma das maiores e mais importantes transmissoras de energia do Brasil, desempenhando um papel fundamental no setor elétrico nacional. O futuro da Taesa é promissor, mas repleto de desafios. À medida que o Brasil avança em direção a uma matriz energética mais sustentável e diversificada, a Taesa terá a chance de estar no centro dessa transição. Caso, é claro, ela se adapte às novas demandas e a essa nova realidade. Se isso de fato irá acontecer, nós não sabemos dizer, mas sem dúvida alguma estaremos aqui acompanhando todos os movimentos da Taesa no mercado. Hoje eu fico por aqui e até a próxima! Em Deus me livre, eu não faço isso nunca mais aqui, velho, sério mesmo. Acho que eu fiquei com trauma de ver aquele Fusca. Faço isso nunca mais aqui, velho, sério mesmo. Nunca mais.